Agradeço a oportunidade ao excelentíssimo senhor doutor José Augusto Viana, que é o presidente desta casa, e todo o seu staff, por me dar esta oportunidade de compartilhar com vocês um pouco do que eu aprendi na minha experiência profissional. Como foi dito, eu trabalhei na área de química fina, com produtos de pureza elevadíssima, em torno de 99,9% seria acetona, alguns solventes, ácidos, bases. Em determinado momento, eu fiquei alérgico a produtos químicos e tive que procurar uma outra atividade. E como eu trabalhei com produtos para alto vácuo, que não poderia ter nenhum tipo de o ácido úrico ou qualquer contato manual que deixasse um resíduo, e no período que eu trabalhei com esses produtos químicos, ácido, base e outros minerais, o que eu notei era que, para trabalhar com o cobre e o ácido carbono, eles são muito sensíveis à oxidação e tem que, mesmo se você der um banho com ácido fraco, você tem que passar uma água, H2O, e colocar em uma base. Mas o que eu pretendo passar para vocês e convidar para uma reflexão é a importância de ter algumas oportunidades de se conhecer internamente. Hoje, por exemplo, a primeira coisa que eu fiz de manhã, às 9 horas, passei no meu médico para medir a minha pressão. Ele falou, está tranquilo, 8/13. E o que é importante? É muito importante estarmos atentos com a nossa saúde física, mental e emocional. Porque os anos passam, e se você não ficar atento a alguns detalhes, você acaba passando por algumas experiências não muito agradáveis. No mês passado, tem um símbolo aqui, foi novembro azul, para que os homens tenham a preocupação. Fazer o exame de PSA é muito simples. O outro exame é um pouquinho inconveniente, mas é necessário que faça uma vez por ano. Como eu vou chegar aos 120 anos, eu faço anualmente. E se eu partir antes desse período, houve um imprevisto. O que eu estou comentando com vocês é sobre quando eu saí da área de química, por ter ficado alérgico a produtos químicos e trabalhei numa grande empresa brasileira, aquele conhecimento sobre os minerais, eu decidi passar para a área do tratamento da pele, ou seja, para derme e epiderme. E, com isso, eu notei algo muito importante. Se você tiver a preocupação de passar por um médico, um clínico geral, ele vai fazer pedir um hemograma, e, neste hemograma, se tiver qualquer alteração, automaticamente, ele pede alguns exames para confirmar. Um exemplo, se você tiver com os glóbulos vermelhos muito altos, excesso de ferro, você vai estar com ferritina. E com menos ferro, você vai estar com anemia. Todos os minerais que nós temos na natureza, eles comportam em quantidade de nanograma no ser humano. Se você tiver no nível da média, tranquilo. Se estiver acima, em excesso, ou muito abaixo, você vai ter exatamente um desequilíbrio no seu comportamento. Muitas vezes você passa uma mensagem, acredita que está falando algo, o seu interlocutor interpreta de maneira diferente. É muito importante ter o hábito de ter, não só passar não adianta você estar impecavelmente trajando, mas faltando algo,
em que é a coerência não só do seu raciocínio, mas as pessoas que estão próximas a você, se tiver intimidade, elas te dão uma oportunidade de autoavaliação. E essa oportunidade que temos de dividir alguns conhecimentos e ficar atento, não é simplesmente um compromisso da imagem pessoal, que é o marketing pessoal. Você representa a si mesmo e uma empresa. Ou você trabalha como autônomo, ou atua em uma empresa que a sua imagem é o cartão de visita e é a responsabilidade da instituição a sua referência. Porque a parte muito importante é o cuidado pessoal com a sua aparência. Todas as pessoas avaliam o seu futuro cliente pela aparência. Não adianta só ter a aparência. Você tem que estar, além da aparência, com algumas competências. Em agosto de 2001, eu não vou falar o sobrenome, a doutora Meire me perguntou o que eu desejaria ser no futuro. Eu falei, palestrante de motivação. O semblante dela mudou. E eu não me toquei o que eu tinha comentado com ela. Acreditava que em 6 meses eu estaria mais ou menos preparado. Ou seja, levei 15 anos e 4 meses. Então, o tempo do ser humano, é um. O tempo do poder que nos criou, que é Deus, ele é outro. Ele vai te preparando e te lapidando. Ou seja, eu tenho, automaticamente, que ler, nesse período todo, todos os dias, durante 4 horas. Chegar de manhã, levantar e falar, não vou desistir dessa atividade. Mas, à noite, eu continuava lendo. E consegui algumas pessoas que me orientaram. Tá. A orientação veio, mas a determinação de continuar nesse caminho é algo interno. E há uma experiência, ao atuar, dividindo essa vivência, prova que as pessoas que têm um objetivo, o tempo que ele imagina que vai conquistar o seu resultado, ele deseja uma coisa, mas passa por um caminho, várias pessoas na sua vida lhe orientando. E a oportunidade que eu tenho hoje de dividir com vocês algumas relações e indicações para que só não tenha uma aparência visual, mas algo mais, e entenda, ao analisar o seu rosto, o seu cabelo diante do espelho, nota que os anos vão passando. E esse detalhe tem que estar coerente com a sua identidade. Ser valorizado pelo patrimônio material, isso é ótimo. Mas ser valorizado pela sua integridade num conjunto é algo que te dá uma conquista interna. Nenhum profissional conquista segurança e independência se ele não for bem orientado e tiver uma determinação de acompanhar a evolução dos tempos. Nós temos o conhecimento de um livro sagrado, uma historieta, uma história real de Esther. Acredito, tenho certeza que todos conhecem essa história. Durante mais de 3 anos, e naquela época não tínhamos produtos, não havia produtos especiais, com mel, azeite e algumas outras especiarias, ela conseguiu se tornar bela e seduziu um rei. A função, isso é intuitivo. Hoje temos no mercado vários produtos, de várias empresas. E a pessoa se identificando com qual produto ela se sente bem, ela consegue se manter com uma imagem não só externa, mas uma imagem interna que não
se comprometa para um outro lado, para o lado negativo, que é a mão esquerda. Ela passa alguns valores que é além da imagem visual. Ao cumprimentar uma pessoa, pegar a mão, tremer 1, 2, 3 vezes, e tiver um antebraço de distância, você não vai invadir o espaço do outro. E há algo muito importante. Eu vou passar um outro. Que já foi. Olha, eu não vou ler muito, porque eu vou passar para depois algo para vocês pelo e-mail. Aqui. Conhecemos esse ditado. Olha, a pele é o maior órgão do ser humano. E esse cuidado, ele é muito importante. Porque a nossa pele, ela nos dá a aparência e o que desejamos. Olha, a derme, epiderme e a hipoderme são as 3 camadas. Há uma importância muito grande em remover as células mortas com várias empresas. Existem alguns produtos com um pH que é alterado para o pH da nossa pele, o pH humano. E conseguir exatamente ter um resultado, um benefício na hidratação da sua pele. Existem 3 tipos de peles especificamente, ou 4. Pele seca, pele normal, a seca, mista oleosa e pele oleosa. Geralmente, nós temos a parte que seria o ponto T. Testa, nariz e o queixo tem um brilho acentuado. Esse seria a pele mista oleosa. Será um maior membro sensorial. Olha, esse ponto é muito importante. Há mais de 50 mil anos, só existia uma cor de pele. Como houve uma população crescente e foi vivendo nas áreas mais frias do planeta, foi mudando esta tonalidade de pele. E é muito importante, em 2016, quem é racista, por exemplo, avaliar que dá para pesquisar esse tema profundamente nessa mensagem da existência humana. Ou seja, independente do tom da pele, é importante hidratar e usar os protetores solar. Porque se você não ficar atento aos mínimos detalhes, a sua aparência e a sua permanência como um ser humano independente, há um distanciamento. Olha, as mãos. Em algumas empresas, para falar desse tema especificamente, eu levo, em média, 1h30, porque é bem específico. Tem algum médico, dentista ou enfermeira presente? Tá, então, eu vou explicar um pouquinho e, visualmente, vou colocar o microfone. Não dá. Qual é o segredo? Ao lavar a mão com um detergente, e a parte da mão, a parte mais sensível, porque você tem que usar água quente, fria, sabonete, detergente, ela fica ressecada. E você tem, geralmente, que passar um hidratante. Podemos usar hidratante corporal? Sim. Mas é muito importante, ao usar um protetor solar, colocar ele no dorso da mão e passar no rosto. E depois esfregar. E o protetor solar você tem que usar a cada 20 minutos antes de sair de casa e a cada 3 horas está retocando.
No mês de setembro, o FDA utilizou uma nova norma para qualificar os protetores solares, para ter uma certeza se não vai haver alguma alteração, não só de toxicologia na pele humana, mas também o cancerígeno, porque algumas empresas vendem um produto com determinada... E o fator de protetor solar tem que ser acima de 20 contra a radiação UVA e UVB. Porque se você tiver algumas manchas senis e usar o produto correto, você consegue manter o distanciamento desta... há pessoas em que você olha na mão dela, tem várias pintinhas que são manchas senis. E se ela tiver o cuidado de usar os produtos corretos durante um bom período, vai retardar esse aparecimento. Então, e hoje em dia, a medicina, a preocupação é que você, se for adoecer, que aconteça bem mais tarde, se você tiver uma prevenção não só na alimentação, mas os cuidados essenciais para a sua convivência em harmonia. O cartão de visita. E ali nós temos um exemplo. E a pele do homem, ela é extremamente diferente da pele da mulher. E por quê? Somente no rosto. O homem tem que se barbear, e há uma diferença, há uma certa... E os cuidados diários deles é extremamente diferente, porque esse atrito que ele faz para manter a pele não só barbeada, mas há um fator muito importante. O bigode chinês, em que as mulheres, existe nas mulheres, os homens geralmente não têm, porque ao fazer essa fricção para um barbeamento coerente, você vende uma imagem de bom gosto. E se você gosta de usar barba, que ela seja avalada ao seu estilo. É algo pessoal. Você vende não só a imagem do visual, mas o seu comportamento e a sua sensibilidade está em conjunto com os seus valores. Olha a diferença. Uma pele hidratada, os cuidados diários com a pele. É de manhã e à noite. E qual é a proposta? É que você, durante um bom período, mostre para as pessoas a sua idade real, mas que ela entenda que a sua idade biológica seja muito abaixo. Olha, um sorriso é um cartão de visita. Mas, para nós, os homens, não vale usar o batom. Mas podemos fazer uma esfoliação dos lábios e passar um bálsamo, que é um hidratante. Aí, pare, deixa as mulheres mais sensíveis, e ela gosta de batom. Quando for dar de presente para uma mulher, para que ela se lembre de você constantemente, dê um batom de qualidade. Toda vez que ela tirar da bolsa aquela grife, ela vai passar os lábios e lembrar de quem deu e mostrar a embalagem para as amigas, que ela está usando algo de qualidade. E as mulheres, elas têm algo mais, uma percepção mais apurada. Elas são vaidosas por natureza. E, atualmente, nós, homens, estamos também cuidando melhor da nossa imagem. E essa, não só a imagem, mas o cuidado pessoal, o cuidado corporal, ele está sendo mais aceito de maneira direta. Tem, no canal de televisão, o Rony Fon.
Ele é um exemplo do método sexual, que ele passa a imagem sempre de uma pessoa impecável. A vida pessoal dele, isso é um outro fato. Mas quando ele está ao público, ele tem uma imagem que chama a atenção de maneira que é um exemplo. Então, ao se apresentar, se você trabalha em uma empresa, se não for na parte interna, externamente, e tem relacionamento com vários clientes, é importantíssimo o seu visual, porque vai dar a característica da instituição que você representa. Esta semana, eu estava no centro da cidade, atrás da biblioteca Mário de Andrade, e estava passando um pouquinho rápido. Aí vi uma senhora sentada do lado. A aparência, por alguma razão, ela estava passando por um momento não muito bom, porque ela estava com uma sacola, um sacozinho, tipo saco, e colhendo latinha de cerveja ou alguma outra coisa. Mas o que me chamou a atenção foi ela estar com um batom, um pedaço de espelho, corrigindo os lábios. E a senhora devia ter mais ou menos 60 e poucos anos. Isso me chamou a atenção. Eu falei, eu não vou tirar foto para não ficar constrangido. Mas foi algo que, independente da idade, a vaidade está presente. E é esse ponto que nos dá uma grande diferença em estar no presente, observando o que está acontecendo ao seu redor. Eu conheço uma senhora que ela falou comigo que quando ela tinha 13 ou 14 anos, o pai dela deu de presente para ela fó de arroz e leite de rosa. Ela é japonesa. Falei, a situação foi melhorando, eu fui mudando um pouquinho e comecei a comprar produtos de valores mais elevados. Aí ela não me falou a idade. Falou que casou aos 20 anos, que tinha um filho de 52 anos. Mas a aparência do rosto dela dava uma idade de 48 anos. Então, quando a pessoa ganha ou aprende algo importante e pratica assiduamente, o resultado é a longo prazo. Olha, um vestuário. A roupa. Estar vestido com as suas identidades, ou seja, você tem que primeiro se gostar. E ao usar uma roupa, você tem que ver se o caimento daquela roupa para você é o caimento verdadeiro. Porque em um mês nós podemos emagrecer ou engordar um pouquinho. E algumas roupas que você acredita que ela está adequada, quem visualiza a sua imagem vê que há uma incoerência. Então, o que é importante é como você está em determinado momento, não só emocionalmente, mas o seu visual que se apresenta ao seu entorno, se ele condiz com a sua imagem corporal. Então, é importante, ao olhar no espelho, não um olhar que você está com pressa, mas detectar um escaneamento facial e ver a sua imagem verdadeira. Porque os anos passam. E se você chegar a determinar, vamos supor, eu acredito que vou chegar aos 120 anos, talvez acabe partindo um pouquinho antes. Mas se eu acreditar que eu vou chegar aos 120 anos, eu vou me preparar com a alimentação e os cuidados com a minha imagem, ou seja, com a minha pele, de maneira especial. Eu tenho uma referência muito importante. O pessoal da África lá é muito quente e eles usam protetor solar excessivamente.
eu acreditava que as mulheres só gostassem de maquiagem. Não. É extremamente... E a pele negra, por exemplo, ela não filtra a vitamina D dos raios solares necessária para o nosso organismo. Existem algumas propagandas que falam que você deve tomar cálcio para evitar osteoporose. Mas é muito importante o magnésio. Magnésio, complemento de vitamina D, cálcio. Vai ter um composto no seu organismo de equilíbrio. Então, todos os minerais que há na natureza e temos no corpo humano, em quantidade de nanograma, é importantíssimo ter esse equilíbrio para que não haja uma consequência a longo prazo na sua saúde física ou mental. Porque, se você passar pelo um clínico geral, ao olhar nos seus olhos, ele consegue detectar uma diferença. Se ele olhar nos seus lábios e falar com você alguma coisa, ele consegue detectar também a importância de você corrigir alguma alteração do seu, principalmente na sua alimentação, ou equilibrar a quantidade de vitaminas no seu organismo. E algo importantíssimo também. A tecnologia está crescendo. E ao visitar um dentista regularmente, você tem uma outra responsabilidade ao vender a sua imagem. Porque, dependendo de onde você esteja e como você esteja, você pode abrir novas oportunidades ou fechar algumas portas. E um sorriso espontâneo, verdadeiro, com as características de bom gosto, ele te dá credibilidade. E, atualmente, fazer um planejamento, ou seja, passar periodicamente por um dentista, sai muito mais barato do que quando você vai na última hora porque está sentindo uma dor ou tem que fazer um tratamento mais específico. Atualmente, a tecnologia, eles usam para o implante, titânio e algo especial que tem, dos chineses, uma xícarazinha de porcelana, ou, se não, o zircônio com uma cerâmica especial. E vai do seu bolso e do seu gosto. Porque é importante não só aparentar, mas investir no seu maior bem, que você é um templo. Quando Cristo falou que ia derrubar e reconstruir em 3 dias aquele templo, ele estava falando dele. Que em 3 dias ele ressuscitou. Então, se você mantém essa característica para a sua imagem verdadeira, não há tanta dificuldade. Porque quando você olha para trás, você vê que há pessoas passando por alguns momentos. Se você olhar para frente, vê as pessoas passando por momentos especiais felizes. Se você estiver feliz, você vai encontrar pessoas felizes que vão agregar ao seu crescimento. Trabalhar na área de vendas, como vocês corretores. E há algo mais importante, porque o cliente tem razão. Se você souber ouvir, ele te dará todas as informações necessárias para que ele feche o negócio, especificamente por quem está atendendo. Porque se você interferir na fala dele e passar mensagem distorcida, ele vai ouvir as suas informações, vai complementar com uma outra pessoa e comprar o produto de um terceiro. A conquista de se estar atento ao presente é fazer não só o que gosta,
mas o que é necessário para que você seja reconhecido num todo. Ganhar credibilidade e a autoimagem é um caminho constante de automotivação e autossuperação. Você tem que estar bem com você para que a sua imagem cresça e esta mesma imagem se mantenha. E a responsabilidade de passar, porque quando somos pequenos, temos a oportunidade de ser orientados. E essa orientação vem dos nossos pais e tios. Ao longo dos anos, e geralmente na adolescência, nos tornamos rebeldes. Depois volta a cair a consciência e tomar coerência. Antes de termos que trabalhar, temos tudo na mão, sem precisar nenhum esforço. A hora que você toma a responsabilidade de se tornar adulto, você tem que custear todos os seus gostos. E aí vem um ponto de interrogação. Você se prepara, vai para o mercado de trabalho e é valorizado pelo valor em que você vende a sua imagem. Quando temos a oportunidade de estar presente em algumas reuniões ou alguns momentos, o que é importante é a credibilidade e a sua postura. A sua postura vai te dar algo mais, ou uma indicação ou uma referência. Mas essa responsabilidade de passar exatamente a mensagem de independência, não só no seu vocabulário, mas na aparência, que fica visível o seu equilíbrio, não só emocional, mas o seu equilíbrio real do que você gosta e as suas características, isso é algo independente e não tem preço. Conhece essa imagem? 80 anos, desfilando. Será que estaremos com esse corpinho ao nos aproximarmos dos 80 anos? Então, aqui nós vemos, o nome dele está aqui, é o Wang Jishun. Vê-se que quando a pessoa se valoriza e acredita em si, os anos não passam. O cabelo pode ficar grisalho, mas há uma independência. E qual a atividade dele? Ele está como modelo. Ele tem uma modelo do lado e está vestido de uma maneira em que a atividade dele é coerente. Então, é muito importante estar atento a alguns detalhes do nosso gosto, das nossas características, e conseguir, ao passar dos anos, a imagem que você estabeleceu. Não adianta chegar aos 100 anos dependendo de terceiro. Se chegar aos 90 inteiro e independente, isso é uma alegria. Mas, nesse sentido, é o cuidado não só interno, mas externo. Fazer exercícios, caminhada, sair de férias. Férias significa que você pode ficar uma semana distante de alguns problemas do seu dia a dia. Mas existe outros tipos de férias. Em uma viagem, você ganha conhecimento, não só cultural, mas algo que te dá uma nova energia. Você recarrega, não só emocionalmente, mas mostra visualmente que não está cansado e nem debilitado. Olha, esta daí é muito importante. Estudou Central School of Design, Londres. Já ganhou 50 prêmios construindo design.
para cineastas. E ganhou mais um prêmio. Como é uma festa especial, e se ela trabalha em casa, independente, sozinha e isolada, é um ponto. Ela foi receber um prêmio, e foi com uma roupa, porque estava todo mundo lá. As mulheres, provavelmente de longo, os homens de black tie. E ela foi nesse evento para receber um prêmio, porque ela fez o melhor trabalho. E ao estar vestida com um contraponto, com o momento presente, o diretor do evento nem descruzou o braço na passagem dela. Tá. E ela se tornou como referência do que se não deve fazer. Porque você é o profissional, mas, dependendo do momento e os convites que você recebe, você tem que avaliar anteriormente para estar presente à altura de determinados eventos. Estudou num bom colégio. É reconhecido como profissional, mas ela demonstrou desprezo por todo o reconhecimento do trabalho dela. Então, o traje, a roupa, é algo em que você tem que ser coerente, não só com seus valores, mas em respeito às pessoas no seu entorno, é um ponto especial. Olha, aqui nós temos duas fotos. As duas têm 56 anos. E olha um pequeno exemplo. A diferença entre as duas. Uma é vaidosa, pode comer de tudo, não acontece nada. A outra tem um rigor na alimentação e, no entanto, eu tenho uma conhecida do Rio Grande do Sul. E ela comentou comigo que foi visitar a mãe dela. Ela já deve ter uns 62 anos. Então, ela falou que estava passeando na cidade, perguntaram se as duas eram irmãs. Eu falei, tiveram coragem de me perguntar se a minha mãe era minha irmã. Imagina o que ela fez com a imagem dela. Então, esse compromisso de fazer uma mini drenagem linfática, cuidar da sua pele, é para que, em determinado momento, não haja essa incoerência de valores. Porque você representa, as pessoas se identificam e, com naturalidade, fazem algum comentário. E se o comentário te eleva, edifica, ótimo. Se é um comentário que acaba te colocando um pouquinho constrangido, algo não está errado com ele. Você vendeu a imagem distorcida para se receber um presente ou para doar um presente. Dê o melhor de si.